Vamos lá? Continuando a nossa disciplina de higiene, saúde e segurança do trabalho, vamos falar um pouquinho sobre rotina de trabalho, ou seja, procedimentos, né? Toda vez que você tem uma tarefa para executar, existem os procedimentos a serem seguidos. Cada empresa tem seus procedimentos e tem a sua rotina desse trabalho. Então, a gente tem dentro da rotina 4 aspectos importantes, que é a instalação desenergizada, a gente tem a liberação para serviço, sinalização e inspeções de áreas, serviço, ferramental e equipamento. Na parte de instalações desenergizadas, a gente já viu algumas coisas, tá? Vou lembrar disso depois. As rotinas de trabalho são importantes para que possam ser definidos os procedimentos básicos, tá? Para a execução das atividades no ambiente de trabalho das instalações elétricas, quando energizadas ou desenergizadas. Na parte de instalação desenergizada, ela consiste em definir procedimentos básicos para a execução de atividade ou trabalho em sistema de instalação elétrica desenergizada. Aplica-se às áreas envolvidas, direto ou indiretamente, no planejamento, programação, coordenação e execução das atividades, no sistema ou instalações elétricas energizadas. Ou seja, os procedimentos que você vai ter que fazer, né, para que você possa desenergizar um determinado sistema, para que você possa fazer atividade de forma que aquele sistema esteja desenergizado. Então, todo serviço deve ser planejado antecipadamente, isso é sempre o ideal, e executado por equipes devidamente treinadas e autorizadas, de acordo com a NR10. Para a desenergização é necessária uma ordem de serviço, uma autorização. Esse procedimento começa com um pedido de execução de serviço, tá? A gente não vai entrar naquele método para a desenergização. Então, você vai fazer seccionamento, verificar a ausência de tensão, em alguns casos, você tem que colocar aterramento temporário. Não é isso. É o que você precisa fazer para que você possa efetivamente executar um serviço com a instalação desenergizada, tá? Então, como que começa? Primeiro, você tem que fazer um pedido para executar esse serviço, pedido de execução de serviço. E deverá ser emitido um documento para solicitar à área funcional responsável pelo sistema ou instalação ou impedimento do equipamento, sistema ou instalação, visando a realização do serviço. Então, a primeira coisa, você tem que fazer um PES, né? Você tem que pedir para executar esse serviço. Você faz lá um documento solicitando isso e passa para o setor responsável, que vai fazer a avaliação de quando, né? Se vai poder ser naquela data que você sugeriu e tudo mais, para executar esse serviço. Ou seja, a parada daquele equipamento, ou setor, ou um sistema, para que você possa fazer a atividade. Deve conter as informações necessárias à realização do serviço, tais como a descrição do serviço, ou seja, o que você tem que fazer, o número do projeto, local, trecho, equipamento isolado, qual que é a data, né, prevista para isso, o horário, as condições de isolamento, quem é o responsável, quais as observações, quem que é o emitente, dentre qualquer outras informações necessárias para colocar nesse documento, e vai depender do serviço e vai depender também da empresa como esse documento ele é preenchido, tá? Feito isso, você vai receber ali a autorização para execução do serviço, que é a AES, e ela é integrante ao PES, então você vai vir anexada ali a esse documento. Então houve o pedido e vai vir a autorização, né? Que é fornecida também pela área funcional ao responsável para o serviço, liberando e autorizando a execução desse serviço. Existem os procedimentos gerais de segurança, tá? Todo serviço deve ser planejado antecipadamente. O programa de manobra ou procedimentos deve ser conferido por um empregado diferente daquele que elaborou. Como assim? Se você elaborou esse programa, definiu quais são os procedimentos
para a execução dessa tarefa, você vai passar para outra pessoa da área, é óbvio, para ela fazer uma verificação, analisar se está tudo certo. Tá? Se não faltou alguma coisa, se está tudo dentro das normas, se está tudo dentro das regulamentações da empresa também, ok? Executado, né? Esse serviço vai ser executado por equipes devidamente treinadas e autorizadas de acordo com o NR10, com a utilização de equipamentos aprovados pela empresa e em boas condições de uso. Então, ocorre todo aquele processo de verificação dos EPIs, dos EPCs. E para a execução do serviço também, a equipe responsável pela execução deverá providenciar levantamento de campo necessário para a execução dessa atividade, né, desse serviço, os estudos de viabilidade de execução desse projeto, todos os materiais, recursos humanos, equipamentos necessários, quais os prazos estabelecidos para poder executar esse serviço. Então, tem que fazer todo esse levantamento. Na liberação do serviço, entra uma série de procedimentos básicos, né, para essa liberação da execução da atividade ou trabalho em circuitos e instalações elétricas desenergizadas. Então, deve ser aplicado a todas as áreas envolvidas, direta ou indiretamente, no planejamento, na programação, na liberação, na coordenação e execução dos serviços, no sistema ou instalações elétricas. Então, se a gente pode ver, desde o pedido que você faz, ele engloba uma série de fatores, né? Você pede, você é autorizado, você tem que montar as equipes, o ideal é que já vá com a equipe direcionada lá no pedido, já vai colocar quem é que vai executar, o que vai ser feito, quem vai cuidar do quê, né? Tipo um planejamento mesmo, na verdade, né? Para que aquele serviço possa ser executado e possa ser analisado para ver a viabilidade daquela execução em determinado tempo, né, em determinado período ou não. Poderá ocorrer uma interrupção programada ou não programada. Então, o ideal, a gente sabe que é sempre fazer uma programação dessa interrupção, que é aquela que ocorre com prévio aviso aos envolvidos e por determinado espaço de tempo. Até mesmo, às vezes, a gente recebe uma caixinha, né? Às vezes a gente chega lá na nossa caixinha de correio, um comunicado da CEMIG falando que vai ter interrupção de energia tal dia, de tal hora. Tá? Então, ela tem que informar, nas interrupções programadas, ela tem que informar que dia que ela está programando para isso. Então, nas empresas é a mesma situação. Outros setores vão ser informados que determinada máquina ou determinado setor, ele vai ter aquela parada tal dia e tal horário, ok? E a gente tem também as interrupções não programadas, que ela vai ocorrer em caráter emergencial, sem prévio aviso aos clientes. Então, isso acontece sim também, tanto na nossa casa, né, com interrupção da CEMIG, ou dentro da empresa com interrupção de uma determinada máquina ou setor ou sistema para num caráter emergencial, né? Então, antes de iniciar qualquer atividade, o responsável pelo serviço deve reunir os envolvidos na liberação e execução da atividade. Ele vai certificar de que os empregados envolvidos da liberação e execução dos serviços estão munidos de todos os EPIs necessários, tá? Vai explicar aos envolvidos as tarefas da liberação de serviço a serem executadas, os objetivos a serem alcançados. Então, você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Transmitir claramente as normas de segurança aplicáveis, dedicando-se especial atenção à execução das atividades fora da rotina. Eu gosto dessa letra D, porque, na verdade, você tem que certificar se todo mundo que está envolvido, né, tem ciência, né, daquilo que ele vai fazer, onde ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer e por que ele vai fazer aquilo. Porque, na verdade, você não precisa simplesmente uma pessoa que vai lá e faz aquele serviço. Não, você sabe por que você está fazendo isso? Né? O que você vai fazer? Onde? Como? Quando? Por quê? Você precisa saber dessas questões para a execução das atividades. Personalização,
né, que é a sinalização de segurança, que consiste num procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou de acesso e também cuidados e identificação dos circuitos ou parte dele. Então, os materiais de sinalização, ele constitui de cone, bandeirola, fita, grade, sinalizador, placa. Então, tudo que você puder colocar para poder advertir, né, sobre aquilo que vai ser trabalhado, se é uma proibição, se é apenas a identificação dos circuitos ou parte desse circuito, informar ali mesmo que é daquela parada, informar que não pode religar. Então, essa sinalização é extremamente importante. Tem as situações de sinalização de segurança, que é a sinalização que deve atender, entre outras situações, a identificação dos circuitos, travamento e bloqueios de dispositivos e sistema de manobra e comando. Então, é muito importante quando você está trabalhando no sistema que era energizado e agora você desenergizou, para poder fazer ali a manutenção, digamos assim. Restrições, impedimento de acesso, delimitações de área, sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de circuitos e de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de reenergização, identificação de equipamento ou um circuito impedido. Então, tudo isso é importante dentro da parte de sinalização. E a gente tem também na sinalização as placas, que é destinada a advertir as pessoas quanto ao perigo de ultrapassar áreas delimitadas onde haja possibilidade de choque elétrico, devendo ser instalada em caráter permanente. Então, a gente tem vários tipos de placa de perigo, né? No caso de uma alta tensão, a utilização dos usos de EPIs, informando que aquele circuito é energizado, ou que equipamento com partida automática. Então, para as pessoas ficarem atentas à necessidade também da utilização dessas placas, que vai advertir também as pessoas com relação aos perigos aos quais ela está exposta, ou a necessidade de utilização de equipamento. Então, você tem que analisar essas questões. Aqui, por exemplo, a gente tem também travamento, né, de sistemas dispositivos, que aí tem a parte de restrição de acesso. Aqui a gente tem cadeado, aqui informando, aqui fecha, né, e você vem e prega é ótimo, né, e coloca o cadeado aqui, então você não consegue abrir, então ocorre esse impedimento, né, de acesso. A gente tem as fitinhas zebradas, que faz a delimitação das áreas também. Então, essas são algumas questões que a gente pode estar trabalhando e que são importantes na hora de analisar essa questão da segurança do trabalho, ok? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as inspeções, tá joia? Não deixe de assistir.